Eu estava pensando sobre essa palavra e eu falei assim: Deus, se o Senhor quisesse dar para nós um conselho para que nós de fato pudéssemos alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor já disponibilizou na cruz, em Cristo. Deus, o que o Senhor falaria para nós? E Deus me deu 6 palavras. 6 palavras. Eu quero ministrar 3 dessas palavras para vocês hoje. E se Ele permitir, no próximo domingo eu quero falar sobre mais 3. 6 palavras para que eu e você possamos adentrar o próximo ano. Queridos, mas com uma outra mentalidade, com uma outra postura espiritual, com outro comportamento espiritual. Eu vejo que Deus em Cristo Jesus, a Bíblia diz que Ele amou o seu Filho e deu Jesus. Ele não poupou, Ele não guardou para si, mas Ele deu. E a Bíblia diz: como que Ele não nos dará juntamente com o seu Filho todas as demais coisas? Eu vejo que uma das coisas que pode entristecer Deus é Ele disponibilizar tudo o que eu e você precisamos e nós não acessamos o que Ele já deu. E ficamos orando e pedindo, e algumas vezes até culpando a Deus por não termos aquilo que necessitamos. Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Paulo diz: existem muitas coisas de Deus para ser alcançada. Eu não alcancei tudo, mas uma coisa faço. Quantas coisas Paulo fazia? Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. A primeira palavra que veio ao meu coração é esquecer. Diga comigo assim: esquecer. Esquecer. Para o ano de 2019 se tornar o início de uma grande retomada em todas as áreas da sua vida, use esse princípio espiritual. Faça uma coisa, ou seja, comece por aqui. Começar como, Pio? Esquecer. Comece esquecendo. A palavra esquecer no grego é epilantanomai, que significa não mais se preocupar com aquilo. Entregar ao esquecimento. Estar despreocupado com. Não mais falar sobre. Esquecer. Sem praticarmos o esquecimento, nós não podemos romper, nós não podemos avançar. Somente tem poder para se concentrar na vitória aquele que se esquece no passado. Somente tem condições de colocar toda a força, toda a energia numa conquista, no alcance de um sonho, aquele que esquece o passado. Esquecer. Esqueça ofensas, esqueça desprezos, esqueça perdas, esqueça lutas, esqueça mau hábitos, esqueça até mesmo bons resultados, resultados que já se transformaram em muitas vidas em saudosismo. O que é um saudosismo? Saudosismo é a valorização demasiada, exagerada do passado. Você senta com algumas pessoas, ela diz: porque naquele tempo era tão bom. Porque teve um avivamento no ano tal, naquela igreja tal. E, meu irmão, isso passou. Acabou. Isso é saudosismo. Você valoriza demasiadamente o passado, tanto dos problemas quanto das vitórias. No tempo presente não podemos voltar e mexer e alterar o passado. Esqueça o passado para que você seja quem Deus quer que você seja hoje. Esqueça esse passado. A única maneira do passado continuar nos afetando é através da lembrança. E a única maneira do passado não nos afetar mais é através do esquecimento.
Um grande exemplo que nós temos na Bíblia Sagrada sobre a importância de esquecer é a vida de José. Em Gênesis 41, 50 e 51 diz assim: antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. José teve 2 filhos lá no Egito. José diz que Deus o fez esquecer de algumas situações, de algumas circunstâncias. Olha o versículo seguinte: ao primeiro José deu o nome de Manassés. Como que é o nome do primeiro filho? Manassés. Dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. José está dizendo o seguinte: Deus me fez esquecer. Deus ajudou José a se esquecer do sofrimento dele. Aqui nós vemos a importância do esquecer. O próprio Deus ajudou José a esquecer do seu passado. O primeiro filho de José, ele colocou o nome de Manassés. Manassé significa esquecimento. Manassé. José sabia que para avançar, ser quem Deus o chamou para ser, ele deveria esquecer o seu passado. Qual o passado, pastor? Aos 17 anos de idade, ele foi traído pelos seus irmãos e foi vendido por 20 peças de prata como escravo aos ismaelitas. Os ismaelitas, por sua vez, o levou para o Egito. Lá em Gênesis 37, 36 diz: nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda de faraó. Agora ele está trabalhando na casa de Potifar, o capitão da guarda de faraó. E o texto diz que na casa do seu senhorio, Potifar, José foi traído com calúnias e mentiras pela esposa de Potifar. E isso o levou para a prisão, para o calabouço. Ali na prisão, José estava trabalhando, coordenando a prisão, e Deus deu a José a interpretação do sonho do copeiro do rei. José diz ao copeiro em Gênesis 40, 14, ele diz assim: quando tudo estiver indo bem com você, copeiro, lembre-se de mim e seja bondoso comigo, fale de mim a Faraó e tire-me dessa prisão. Mas José foi esquecido também pelo copeiro por 2 anos. Quando o Faraó teve um sonho e ninguém conseguia dar a interpretação, José foi chamado. Deus dá a José a interpretação do sonho de Faraó, e Deus coloca agora José como o segundo homem mais importante de toda a terra do Egito. O segundo homem mais importante da maior potência econômica e bela daqueles dias. A maior potência bélica era o Egito. Passou então 13 anos, desde que ele fora vendido pelos seus irmãos, até eles estar ali na frente de Faraó. 13 anos de sofrimento, 13 anos de escravidão, 13 anos de desprezo, 13 anos de luta, 13 anos de miséria, 13 anos de dor. Agora então o texto sagrado diz que nasceu o seu primeiro filho. E José diz: entendi, agora é tempo de esquecer todo o meu passado. Agora é tempo de esquecer esses 13 anos de sofrimento, de vergonha, de opróbrio. Agora é tempo de Manassés. Agora é tempo de esquecer. Meu irmão, minha irmã, para você romper a partir do dia de hoje, para os próximos anos da sua vida, Deus está pedindo para você esquecer. Ele está pedindo para você colocar um Manassés na sua vida, colocar um marco na sua vida e dizer: a partir de hoje eu esqueço o meu passado, eu prossigo para o alvo, eu avanço, porque Deus tem grandes coisas para a minha vida. Aleluia! Aleluia! Faça desse ano agora de 2019 o seu Manassé, seu Manassés, seu marco de esquecimento. Se você quiser inclusive fazer esse marco até de uma forma mais palpável e concreta, um livro, uma Bíblia, alguma coisa, escreva lá e deixa lá na estante, deixa lá em cima para você se lembrar todos os dias: hoje eu tomei uma decisão de esquecer tudo aquilo que eu já vivi na minha vida. Manassé, esqueça. O mais impressionante é que José estava deixando tudo para poder crescer, para poder avançar.
Esquecer é se preparar para crescer. Esquecer é se preparar para conquistar, para multiplicar. Sem esquecimento não há crescimento. Aleluia. Posso ouvir um amém? Amém. Olha o que acontece quando José decide esquecer. Gênesis 41, 52 diz: o segundo filho chamou José de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Depois que ele aprendeu a lição de esquecer, Deus lhe dá um segundo filho, que é Efraim. O nome Efraim significa duplamente frutífero, amplamente abençoado. Quando é que você estará pronto para frutificar abundantemente? Quando você esquecer o seu passado. Quando você disser: eu prossigo para o alvo. Depois que você esquece o seu passado, Deus leva você para um tempo de ser duplamente frutífero, abundantemente abençoado, ricamente prosperado. Aleluia. Você pode ser frutífero como esposo, como esposa, frutífero como pai, como filho, frutífero como patrão, como funcionário, frutífero como professor, como aluno, frutífero como comprador, como vendedor, frutífero no reino de Deus, frutífero em sinais, prodígios, maravilhas, frutífero na obra de Deus, na casa de Deus. Deus está levando você para esse tempo de multiplicação, de abundância de frutos, para crescimento, tempo de romper os teus limites. Para isso, esqueça o seu passado. Esqueça o seu passado. Deus está te pedindo: deixa o passado no passado. Esqueça o passado. Antes de Efraim, que é um tempo de frutificação, que é um tempo de abundância, nós precisamos do tempo de Manassés, Manassé, esquecimento. Deus te trouxe aqui para te ensinar e preparar você para algo grandioso. Algo grandioso. E Ele está dizendo para você: eu tenho grandes coisas para a sua vida. Mas você precisa romper com esse passado, romper com essas lembranças, romper com essas mágoas, romper com esse sentimento. Você precisa deixar isso para trás, para que possa nascer um Efraim na sua vida, o tempo de abundância, o tempo de frutificação. Em Isaías nós encontramos uma revelação de que Deus usa o esquecimento para se relacionar conosco. Olha Isaías 43, 25. Sou eu, diz Deus, eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. Meu irmão, a Bíblia está dizendo, Deus está dizendo: eu não me lembro mais dos seus pecados. Pare de querer lembrar Deus dos seus pecados. Deus, agora na virada do ano, eu me lembro que há 100 anos atrás aconteceu. Não, esqueça. E que não se lembra mais dos seus pecados. Você já admitiu quando você pecou? Você já confessou diante de Deus? Você colocou diante do altar de Deus? Deixe agora para trás, não se lembre mais disso. Não carregue mais culpa pelos teus pecados que já foram perdoados. O próprio Deus não se lembra mais deles. Não queira lembrar Deus daquilo que Deus já esqueceu. Se você sentir liberdade, por gentileza, diga assim: os pecados que eu cometi no passado já foram perdoados pelo sangue de Cristo Jesus. Por isso eu os esqueço. Por isso eles não pesam sobre mim. Eu estou livre pelo poder do sangue de Jesus. Satanás, eu não aceito mais essas acusações. Afasta-te em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Sim, Senhor, aleluia. A primeira lição é: antes de Efraim nascer, é necessário vir Manassés. Antes da frutificação abundante, é necessário esquecer o passado. A segunda palavra é perdão. Perdão.
para você frutificar, para você ser abundante a partir de hoje, para você crescer espiritualmente. Perdão, precisa perdoar. Mas pastor, qual é a diferença entre perdoar e esquecer? Perdoar é uma decisão consciente. Perdoar é uma escolha. Você escolhe perdoar, você decide perdoar. Mas muitas vezes podemos perdoar e não esquecer. Para você prosperar abundantemente, perdoa e esqueça. Perdoa, esqueça. Esquecer o passado é uma vez só, você esquece. Só que perdoar é constantemente. Sempre precisamos perdoar. Por isso, perdão precisa ser algo natural para o cristão. Porque o perdão faz parte da natureza cristã, da natureza divina. Efésios 4:32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Se eu sei que Deus me perdoou em Cristo Jesus, pela morte de Cristo Jesus, se eu recebo o perdão de Deus, eu alcanço esse perdão, eu libero esse perdão às outras pessoas. Por que um crente tem dificuldade de perdoar? Porque ele não aceita o perdão de Deus. Quando ele recebe o perdão de Deus, ele está perdoado, ele perdoa. Ele perdoa. A palavra de Deus nos pede para sermos bondosos e compassivos. Então, esse deve ser o nosso alvo. Mas somente será possível sermos bondosos e compassivos quando exercemos o perdão. Mateus 18, 21 e 22, olha o que Jesus diz. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes por dia deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, Pedro, não até 7, mas até 70 vezes 7 no dia. O que Jesus está nos ensinando aqui? Ele está falando de quantidade? Não. Ele está dizendo sobre deixar fluir o perdão do seu interior livremente, abundantemente. Perdão é uma fonte que jorra do coração do cristão. Perdão faz parte da natureza do cristão, da natureza divina. Somos naturalmente perdoadores, somos divinamente perdoadores. Vamos ver esse exemplo. Quantos de vocês já erraram com alguém e você diz: olha, me perdoe porque foi sem querer? Alguém já fez isso? Me perdoe porque foi sem querer. Levanta a mão, senão você vai mentir. Você diz: olha, meu irmão, foi sem querer. Foi sem querer. Me perdoe, me perdoe, me perdoe. Não planejei isso, não programei isso, me perdoe. E quando alguém veio pedir perdão para você, diz assim: olha, foi sem querer. Você aceitou que foi sem querer? Daqui para lá é sem querer, de lá para cá também? Deixa eu pedir por gentileza, você. Vem aqui em cima. Daqui a mão, te ajuda aqui. Jovem é outro papo, né? Ele está vivendo a vida cristã. E aí, alguém magoou ele, segura essa mágoa. Aí veio outro alguém, ele ficou sabendo de uma fofoca, de um fuxico, e diz: olha, alguém falou mal de você, isso aqui, segura aqui. E ele está vivendo a vida cristã. Aí alguém chega e diz assim: sabe aquele fulano lá, o teu colega de trabalho? Ele falou que você só enrola, que você não trabalha, você não produz nada. Você segura esse ressentimento. Aí chega lá e diz: lá na igreja, lá no grupo, eles não gostam muito de você não, sabia? Tem que ser em outro lugar, debaixo do braço. E aí vem mais uma coisa, e diz: olha, alguém falou mal de você. E ele está todo magoado, todo entristecido, todo ressentido.
Aí ele ora e diz assim: Deus, eu estou precisando de um trabalho. Deus, eu estou precisando de um esposo, de uma esposa. Deus, eu estou precisando de uma experiência contigo, com o teu espírito, com a tua palavra. Aí Deus diz assim: toma, filho. Toma, filho. Toma. Aleluia. Aí quando ele perdoa, eu perdoo. Falaram mal de você, não estou nem aí, está perdoado, em nome de Jesus. Disseram que você não é bom, está perdoado, em nome de Jesus. Disseram que você é isso, é aquilo e tal, não sei o que, não, já está perdoado em nome de Jesus. Você diz: Deus, eu preciso de uma experiência profunda contigo. Deus diz: toma, filho. Obrigado. Você, irmão, perdoar é ser inteligente. É ser inteligente. Muitos cristãos ficam patinando no mesmo lugar, porque simplesmente não perdoam, não querem perdoar. Este exemplo marca exatamente essa verdade. Nós estamos carregados com ressentimento, com amargura, com tristeza. Perdoar é se liberar para tudo aquilo que Deus tem para nós. Queridos, ainda não somos perfeitos, mas devemos ser corretos. Ser perfeito é nunca errar, mas ser correto é perdoar quando nós erramos e quando erram conosco. Perdoar faz bem principalmente para nós e não para quem perdoamos. Quando não perdoamos, nos tornamos no que aquela pessoa é. Aquela pessoa é uma pessoa amarga, triste, ela fala mal de você, e você agasalha essa calúnia, essa injúria, aí você fica amargo e triste igual ela. E quando você perdoa, o perdão é como se fosse um escudo, você fica blindado, vem, bate e volta para a pessoa. Quando não perdoamos, nos tornamos como a pessoa é. Aquilo que aborrecemos na pessoa que nos magoou, é o que nós vamos praticar por não perdoarmos. Quando as pessoas tentam nos prejudicar de alguma forma, isso não causa dano em nós. Irmãos, entenda isso. Nenhuma pessoa que intentar prejudicar você, causar algum dano contra você, vai conseguir. Nenhuma pessoa. A Bíblia diz, está escrito: nenhuma arma forjada contra nós prospera. Nenhuma arma. Nenhuma arma. Se a pessoa falou mal de você, se a pessoa passou a perna de você num negócio, se a pessoa está devendo para você e não está pagando, é problema dela, você não tem nada a ver com isso. Isso não vai atingir você jamais. O que causa dano em nós é somente aquilo que nós não perdoamos. Isso nos atinge. Isso nos atinge. Mas se você perdoou, pronto, acabou. Você está blindado. Isso não vai te prejudicar. Alguém falou mal de você, isso não pode afetar você. Não pode, jamais. O dano por não perdoarmos é que nós nos transformamos naquilo que nós não perdoamos. Esse é o dano. Não existe crescimento espiritual sem perdão. O crescimento espiritual passa pela prática do perdão. Não existe vida cristã abundante, vitoriosa, sem a prática do perdão. Amados, vamos decidir isso hoje. Vamos entrar para o próximo ano dizendo o seguinte: olha, eu sou um perdoador, pronto. É que falaram isso, está perdoado, não quero nem saber o que falaram. Não, mas é que tem uma fofoca, não quero nem saber, já está perdoado. Problema da pessoa, ela que vai se enrolar para lá. Deixa ela para lá. Não existe vida cristã abundante, vitoriosa, sem a prática do perdão. Depois que aprendemos a esquecer e a perdoar, agora nós podemos subir mais um degrau na vida cristã. A terceira palavra é abençoar. Abençoar.
Queridos, Deus nos coloca em um nível mais alto. Deus nos coloca no lugar de abençoadores. Isso mesmo. Chega um momento em que Deus conta conosco para abençoar. Ele conta conosco para sermos canais, instrumentos de bênção nas mãos dele. Assim como ele disse para Abraão: Abraão, seja você uma bênção, sê tu uma bênção. Ele quer nos usar como instrumentos de bênção na vida das pessoas. Lucas capítulo 6, versículo 27 diz: mas eu digo a vocês, dizendo Jesus, eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoe os que os amaldiçoam, ore por aqueles que os maltratam. Amados, se isso não fosse redundar, produzir grandes benefícios para nós, Jesus pediria isso para a gente? Você imagina o quanto de bênção, benefícios, alegria, vitória, saúde, prazer, satisfação você pode obter praticando isso aqui? Abençoando pessoas. Deus abençoa pessoas através de pessoas. Deus quer usar a sua vida para abençoar os maus e abençoar os bons. Simplesmente abençoar. Abençoar aquele que está sadio, aquele que está doente, aquele que está fraco, aquele que está forte, o necessitado, o não necessitado, o de perto, o de longe, o triste, o alegre. Simplesmente coloque dentro de você como uma verdade inquestionável: eu sou um abençoador. Eu sou um abençoador. Deus, conte comigo para abençoar pessoas, Deus. Só existe dois tipos de cristãos na face da terra: o que abençoa e o que precisa de bênção. Que grupo que você quer ser? Aleluia. Por isso que os primeiros passos foram esquecer e perdoar. Se você não esquecer e não perdoar, você não tem energia, disposição para abençoar. Para amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem, orar por aqueles que nos maltratam, por aqueles que falam mal de nós. Para sermos bênção, precisamos ser aprovados na escola do perdão e do esquecimento. Por quê? Porque Deus faz assim, diz a Bíblia. Lucas 6,35 diz: ame porém os seus inimigos, façam-lhes o bem, emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para os ingratos e para os maus. Eu quero me parecer mais com Deus. Seja bondoso, seja abençoador, seja dadivoso. Então aqui nós temos um gatilho que nós podemos acionar. Quando você decide abençoar, você aciona esse gatilho aqui na terra, e ele movimenta os céus. O céu se volta para você. É isso. Deus, eu vou abençoar essa pessoa. Aí Deus diz assim: então eu vou dar condições para você abençoar essa pessoa. Se Deus chama essa recompensa de grande, o texto diz: e grande será a recompensa de vocês quando vocês decidirem abençoar. Você pode imaginar isso? Grande. Eu gosto de usar esse exemplo. Vamos imaginar que alguém tem 3 carrinhos de cachorro quente que vende na esquina. Ele diz: você não quer trabalhar comigo para vender cachorro quente? Eu vou lhe dar um grande salário. Tá bom. Aí você encontra quem? Encontra o Bill Gates. Ele diz assim: você não quer trabalhar para mim? Eu vou lhe dar um grande salário. O grande salário do proprietário do carrinho de cachorro quente é o mesmo grande salário que o Bill Gates está falando? É a mesma coisa, é a mesma quantidade? Não. Grande salário para o Bill Gates é um valor, grande salário para o dono do cachorro quente, do carrinho de cachorro quente, é outro valor. Esse texto diz o seguinte: então a recompensa de vocês será grande. Deus está dizendo será grande. O grande de Deus é o mesmo grande nosso? Você pode imaginar quão grande será o dia que você decidir abençoar? Deus, eu vou ser bênção, Deus.
Eu vou servir aqui, eu vou servir ali, eu vou fazer aqui, eu vou fazer aquilo. Deus, eu serei um instrumento de bênção. E Deus diz assim: grande será a sua recompensa, grande será a sua recompensa, grande será a sua recompensa, grande será a sua recompensa. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E o texto diz: isso identifica cada cristão, cada crente, como sendo filho de Deus. Quando é que nós nos parecemos com Deus? Quando abençoamos, pois quando abençoamos, fazemos como o nosso Pai Celestial faz. Deus é um abençoador, aleluia. E abençoar como? Abençoe servindo, abençoe doando, orando, emprestando, amando, abraçando, visitando, sorrindo. A nossa igreja é uma igreja desse tamanho, tem tantas áreas para servir aqui, onde você pode abençoar tantas áreas. Você pode ser um abençoador, você pode abençoar, aleluia. Eu quero concluir dizendo: esquecer, perdoar, abençoar, 3 atitudes que fará você crescer espiritualmente, 3 atitudes que levará você a romper os seus limites, 3 atitudes que fará você desfrutar de coisas tremendas, grandiosas e gloriosas da parte de Deus, em o nome de Cristo Jesus, aleluia. Você está recebendo essa palavra? Amém? Vamos ficar em pé, por gentileza. Amados, eu quero orar e quero liberar uma palavra profética da parte de Deus sobre a sua vida. A Bíblia Sagrada diz: creia nos seus profetas e prosperareis. Esses dias eu ouvi uma frase de um pastor, ele já faleceu há alguns anos. Essa frase ele ministrou ela em 1956. Então eu peguei uma mensagem bem antiga dele, e ele disse assim: eu aprendi que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz e ela é poderosa, mas ela só se torna viva, eficaz e poderosa quando nós verbalizando, quando nós declaramos a palavra. Ela precisa ser declarada. E aquilo eu gostei muito, eu tenho falado muito sobre isso. Eu falei: uau! Em 1956 Deus já tinha revelado para esse amado pastor. Os anos de 2017, 2018 e agora o ano de 2019, esses 2 anos anteriores foram anos de preparação para algo glorioso que Deus trará sobre a igreja evangélica brasileira. Nós estávamos em férias com a família, e eu tenho um hábito de ouvir pelo menos nas minhas férias, pelo menos umas 4 mensagens por dia. E aí eu acesso os canais de televisão norte-americano e fico ouvindo um pastor, ouço outro, fico ouvindo os pastores pregar.
Depois de ter ouvido umas 30 mensagens, 20 mensagens, eu comecei a ficar com meu coração triste. Eu falei: Deus, por que é uma unção tão velha, Deus? Por que é uma mensagem tão antiga, Deus? Deus, onde está a revelação do Teu Evangelho? Onde está a pregação do Teu Evangelho para essa grande nação americana? A gente ouve jovens e ouve velhos, aquela mesma, sabe, aquele alto desempenho. Se você fizer isso, Deus vai fazer aquilo. Se você fizer aquilo, Deus vai fazer aquilo outro. Confie no seu eu, confie na sua força, confie no seu potencial. É uma autoajuda, autoajuda. Pastores pregando sem usar um versículo bíblico. Mas 2017, 2018, Deus tem preparado a nação brasileira. 2019, a igreja brasileira, norte, sul, leste, oeste, a igreja evangélica brasileira, começa a ser levantada como uma voz profética no mundo. A igreja evangélica brasileira começa a ser levantada como uma voz divina, como a voz do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. Não quero saber o que Abraham Lincoln disse, o que não sei quem disse. Eu quero saber o que Jesus Cristo disse. Mensagens cheias de pensadores, de filósofos, de não sei quem, não me interessa o que esses homens falaram. As palavras que são espírito e vida são as palavras do Senhor Jesus, dele. Deus está contando com a igreja brasileira para um grande mover de salvação no mundo inteiro, pois este mover virá a partir da nação brasileira, a partir desses próximos anos que nós estamos adentrando. Serão anos gloriosos para a igreja brasileira. Meu irmão, se prepare, meu irmão, se disponha, meu irmão, estude, meu irmão, mergulhe mais. Foram semeadas sementes em abundância nesses anos passados. Sementes sobre o amor de Deus, sementes da graça de Deus, sementes da justiça de Deus, sementes de que somos herdeiros de Deus, sementes de que somos reis e sacerdotes. Sementes em quantidades ilimitadas foram semeadas. E a partir desse ano começa um tempo das primeiras colheitas. Já começa as primeiras colheitas, meu irmão, minha irmã. Já começa. A chuva que veio sobre essas sementes que semeamos no passado, a chuva do Evangelho da graça, do louvor, da adoração, do amor, da comunhão, já está fazendo crescer essa semente. Igreja, prepare-se para as colheitas. Este culto que nós estamos tendo aqui, pessoas em pé lá atrás, não tem onde sentar. Pegamos todas as cadeiras que tínhamos e colocamos no templo. Isso vai ser rotina nesse lugar. Aleluia! Aleluia! Deus vai te levar a romper os seus próprios limites. O poder do Espírito Santo irá impelir você a grandes conquistas, amados, grandes conquistas. O poder do Espírito Santo de Deus vai impelir você a grandes realizações. O sobrenatural de Deus será revelado ao seu coração, será revelado à igreja. Queridos, eu sei que você percebeu, mas foi arrancado da mão de principados e potestades que estavam sobre a nação brasileira. Foi arrancado o poder de corromper. Não existe mais principado e potestade com poder de corrupção na nação brasileira. Aleluia! Poderes estão sendo mudados de mãos. O poder de influência mudou de mãos. Mais do que nunca ficou-se notório, ficou visto
mentiras e mentiras e mentiras, de meios de comunicação, de órgãos, de estruturas. Então Deus está arrancando esse poder de influência da comunicação de algumas mãos e vai transferir para outras, na área da política, na área da economia, na área da educação, na área da justiça, na área da comunicação. Isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Termos a visita do primeiro-ministro de Israel na nossa nação. Entenda profeticamente isso, amados. Está escrito: eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Está escrito, está escrito. E um homem dessa envergadura, dessa influência mundial, passeando na praia, comendo espetinho. Nos governos anteriores eram regados de vinho de 20, 30 mil reais. Eu acho que qualquer um de nós com 150 reais, 200 reais pagaríamos o almoço dele ali na praia. Consegue ver o que está acontecendo? Por isso eu quero dizer aos pastores, aos pregadores, irmãos, em nome de Jesus, vocês que me ouvem, pare de pregar racionalidade, razão, lógica. Comece a pregar com o coração, comece a pregar a revelação da palavra. É com o coração que se crê, não é com a mente que se crê, não é com a lógica que se crê, é com o coração que se crê. O Espírito Santo está dizendo o seguinte: fale do coração, fale aquilo que eu tenho semeado no seu coração. Precisamos entregar a mensagem revelada pelo Espírito Santo de Deus. Somente esta é a palavra dada pelo Espírito Santo de Deus, é Espírito e vida. Somente o Evangelho tem poder. O Evangelho pode curar fisicamente, o Evangelho pode curar moral e espiritualmente. Queridos, uma oração de um crente muda o destino de uma família inteira. Uma oração. Muitos olhos e muitos corações estão sendo abertos esses dias para conhecermos ainda mais profundamente os mistérios do reino de Deus, para conhecer a esperança que há em Cristo Jesus. Foi do agrado do Pai que em Cristo Jesus habitasse toda a plenitude da divindade. Precisamos conhecer mais e melhor quem é Cristo Jesus, o Nazareno. Todas as coisas são sustentadas nele e por ele, diz a palavra de Deus. Coisas novas estão vindo à luz. Coisas novas estão vindo à luz. Assim como uma mãe espera 9 meses para dar à luz a uma criança, em 2019, com o final 9, muitas coisas que temos esperado virá à luz. E queridos, e pegue a palavra e aplique a palavra em áreas, em situações e circunstâncias da sua vida. Fale a palavra, recite a palavra, declare a palavra. Eu quero declarar bênçãos de Deus sobre a sua vida. Se você tiver liberdade, levante a sua mão. Eu quero dizer que você é abençoado quando você entra, você é abençoado quando você sai. Você é abençoado na cidade, você é abençoado no campo, você é abençoado no seu trabalho, você é abençoado nas suas férias. A sua casa é abençoada, a sua família é abençoada, o seu trabalho é abençoado, o seu ministério é abençoado, o seu espírito e a sua alma estão inundados da unção e do poder do Espírito Santo de Deus. A mão do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó está sobre a sua vida, a face dele está sobre você. Ele ouve a sua oração, ele ouve o seu louvor, ele recebe a sua adoração, ele recebe com gratidão. A face do Deus Todo-Poderoso está voltada para você. Receba a paz dele, desfrute da paz dele, compartilhe a paz dele, viva a vida abundância, a vida de paz dele, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.